Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você está assistindo, a gente vai falar hoje no segundo dia de aula, né? Dar uma geral do que se trata essa disciplina de fenômeno de transporte, né? O que tem a ver essa disciplina, do que ela fala pra gente, né? O que é um fluido, né? A gente sabe que o fluido tem, né, em três fases, né? Eu posso ter um fluido na fase sólida, né, o fluido na fase fluido, né, e na forma de um gás, né. Sólido a gente poderia dizer que é um fluido duro, né, muito pouco deformável, né. E fluido, a gente pode falar que ele é um fluido deformável, ele é mole, né, assim como uma água ou como um gás. Mas a gente for falar mais uma linguagem científica, né, o sólido, nós teríamos as forças moleculares, né, elas são fortes, garantem, né, uma proximidade entre elas, né, e assim, né, o sólido apresenta uma forma própria, né, já o fluido não. Né, no fluido as forças moleculares, né, a gente tem elas fracas, né, e elas possibilitam, né, se vamos dizer, um certo assim, grau de movimento, né, e não apresenta-se uma forma própria, né. Continuando falando de fluidos, né, é, abrangendo conceitos básicos sobre os mesmos, né, para fluidos líquidos, quais são as suas características principais? Né, os fluidos líquidos, né, eles assumem a forma do recipiente que eles contêm, né. Então, se eu colocar um leite, uma água dentro de um copo, ele vai assumir, né, a forma do copo. Então, ele apresenta o volume próprio, né. Eles podem apresentar uma superfície livre, né? No caso, né, quando eu encho um copo, ele vai apresentar uma superfície livre, de acordo com aquele volume. E os gases? Quais são as suas características principais dos gases? Né? Os gases, né, apresentam forças de atração intermoleculares desprezíveis, tá? Não apresentam nem formato próprio e nem um volume próprio, né? Isso porque eles ocupam todo o volume do recipiente, né, que eles contêm, tá? Continuando. A gente vai falar do que abrange, né, o que estuda a disciplina Fenômenos de Transporte em MEI 07. Né? Ela é constituída por três ciências, tá? Termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Tá? Antigamente a gente tinha, né, a parte de transferência de calor dentro de fenômeno de transporte. Né? Essa disciplina tinha uma ementa maior, se chamava Engenharia de Fluidos, aqui na Unifei de Itabira, né? E a sigla era BAC 014, se não me engano. Né? Nós deixamos a parte de transferência de calor, falamos sobre ela, sobre os mecanismos básicos, dentro de termodinâmica, né? Porque termodinâmica a gente vai falar de trabalho e calor, e quando a gente fala de calor, a gente menciona os mecanismos de transferência de calor. Tá? E essas três ciências, elas podem ser definidas da seguinte forma. Né? Termodinâmica é a ciência, né? É uma ciência que ela se preocupa, né, com o estudo das transformações de energia. Né? Quais são os mecanismos de energia? Trabalho e calor. Né? Então são os mecanismos que eu posso ter. Se eu tenho um trabalho, ele vai produzir um calor, ou vice-versa. Tá? Trata também do armazenamento de energia. Tá? Não é como uma forma de transferência, mas o que aconteceu com o trabalho. Por exemplo, o que foi fornecido ao equipamento ou dispositivo. Tá? Então a gente não vai abordar o mecanismo de transferência, e sim a transferência em si da energia, não a sua forma. Tá? Além também do relacionamento entre as várias grandezas físicas de uma substância afetada por aquela transformação. Tá? Na termodinâmica, né, outra coisa importante também, não é estudado como é utilizada essa energia, e sim como ela é transformada
por exemplo, de calor em trabalho e vice-versa, tá? Então isso é importante isso aí. E ela é baseada em observações na base experimental, observações experimentais. Suas leis são baseadas em dados experimentais. Mecânica dos fluidos. A gente vai abordar em MEI 07, né, mecânica dos fluidos. Né? É a ciência, né, que ela lida com o transporte de energia, né, e com a resistência ao escoamento. Então, em si, o que é escoamento? É o movimento do fluido. Então, ela está relacionada com o transporte de energia. Tá? E transferência de calor? Aí sim, a transferência de calor, ela estuda como é transportada essa energia. Então, é a ciência que descreve a transferência de uma determinada forma de energia, como uma decorrência da diferença de temperatura. Então, a gente vai ver lá para frente a diferença de definição de trabalho e calor. Trabalho tem uma definição matemática, né, que é a força vezes deslocamento, mas a gente vai ver que o trabalho ele é a transferência de energia, né, devido às grandezas, às propriedades intensivas, né, as propriedades como pressão, volume, temperatura, etc. Né? Mas calor é também a transferência de energia, mas está relacionada especificamente com a transferência devido à diferença de temperatura e não devido às outras propriedades termodinâmicas, como pressão, volume e por aí vai. Tá? Então essas três disciplinas elas estão assim intimamente relacionadas, né? A termodinâmica ela é mais conceitual, né, que as outras ciências térmicas em alguns aspectos, né? Na termodinâmica, pouca atenção ela é dirigida para o mecanismo real usado para transformar o fluido de uma posição para outra, né? Ou ainda para o projeto de por exemplo, de um dado equipamento que vai transformar uma forma de energia em outra por um dado processo termodinâmico, tá? Então elas estão interligadas entre si, tá? A gente vai ver isso, então a gente vai abordar, né, primeiramente termodinâmica, depois mecânica dos fluidos e depois seria transferência de calor. Dependendo do tempo a gente vai falar, né, um pouquinho de transferência de calor. Eu já apresento uma teoria básica e falo um pouco de condução de calor, né? Ali faço uma prática, a sétima prática de MEI 08, tá? Eu falo um pouco de transferência de calor. Bom, situações práticas em que se observa os conceitos de fenômenos de transporte, né? O fenômeno de transporte eu vou chamar agora de FT, tá? Na respiração animal, por exemplo, né? Eu vou estudar a ciência que vai estar englobando esse fenômeno, né? É a mecânica dos fluidos, né? Que ela está relacionada com o movimento do ar, né? Então eu tenho o ar que é o fluido, o movimento que é a parte a ciência responsável é a mecânica, né? Então eu tenho a ciência que vai estudar a respiração animal, por exemplo, é a mecânica dos fluidos. A circulação sanguínea, por exemplo, qual ciência dentro de fenotransporte que vai estudar? É a mecânica dos fluidos, né? Então meu fluido vai ser o sangue em movimento, né? E o sangue vai estar em movimento que vai estar determinado pela mecânica dos fluidos. Tá? Se eu vou fazer um café, né, eu vou fazer lá meu café de manhã na sua casa, né? Como é bom tomar um café da manhã, né? Para dar uma despertada. O café da manhã ele vai estar relacionado com qual ciência? A transferência de calor. Né? A gente não gosta de tomar um café quente, né? É horrível, né? Depois de um tempo, né? O que acontece? O fluido vai perder calor para o meio ambiente, né? E eu vou ter o mecanismo, a ciência que estuda, né, o café quente lá na forma líquida é a transferência de calor, a ciência da transferência de calor. Então eu vou aquecer minha água para depois colocar o pó de café. Então eu vou aquecer a água, né, eu vou aquecer primeiro o recipiente e vou ter ali o que? Uma transferência de calor, né? Eu vou ter minha energia, que é o fogo, vai transferir calor, né, para o recipiente, para a panela, através do mecanismo que a gente chama de condução de calor. A água vai ser aquecida através de outro mecanismo de transferência de calor, que é convecção, né? Então a parte de baixo da panela aquece a água através do mecanismo de condução e a água através do mecanismo de convecção vai deixar a mesma
na mesma temperatura, né? Porque a água embaixo ela vai aquecer, próximo ali da panela, o fluido vai ficar mais leve e vai tentar subir. Ao mesmo tempo que ele sobe, ele vai aparecer regiões de recirculação dentro, ali no fluido água. Então vou ter um mecanismo de transferência de calor que se chama convecção. Então vou ter, portanto, calor passando, calor, né, vai estar passando, né, do recipiente para a água. Então a gente tem um mecanismo de transferência de calor, ou seja, para fazer o café na manhã, né, a nossa ciência, a ciência que estudaria seria a ciência transferência de calor. Então nessa ciência a gente vai calcular quanto que perde de calor, né, quanto que o calor é fornecido, né? Então possivelmente a gente consegue medir esse calor que está sendo colocado ali embaixo da panela, que é o fogo, né? Isso inclusive é uma linha minha de pesquisa, né? A gente mede a temperatura próximos da região de calor, onde é gerado o calor, né? E a gente consegue mensurar esse valor de calor, né? Que é um fluxo de calor, que é dado em watt por metro quadrado. Só que eu faço isso numa ferramenta de corte durante um processo de usinagem. Essa é uma linha minha de pesquisa. Tá? Outros mecanismos, né, que a gente pode dar como exemplo que são estudados em fenômeno-transporte. Por exemplo, quando eu estou lá tomando meu sol, né, já não tomo mais, né, mas eu tomava bastante. Então, qual o mecanismo, qual a ciência que trataria? É a transferência de calor, né? Então, o processo recomendado, né, a gente sabe, é somente tomar sol antes das 10 e depois das 4 da tarde, né, com o uso do protetor solar. Então, ali a gente tem um processo de transferência de calor que é a radiação solar, né, que atinge a pele humana, né? Com isso vai transferir calor, se transfere do sol para a pessoa. Mas como é que ocorre essa transferência de calor? Que se dá através da radiação solar, né? Ele se transfere através do Sol até a Terra. Mas muitos vão perguntar, né? Existe ar próximo do Sol? Não, só vai ter ar na região terrestre. Então, o calor transmitido através do processo por radiação, ele pode se transmitir no ambiente sem o ar, né, no vácuo, por exemplo. Então é por isso que nas garrafas térmicas, né, procura-se retirar o ar entre as duas faces de vidro da garrafa térmica para que minimize a perda de calor. Então ali eu vou ter perda de calor não só próximo ali da região que você abre a garrafa, né, da tampa da garrafa térmica, né, mas eu vou ter transferência de calor ali só mais por radiação do que convecção, porque eu tenho entre as paredes o vácuo formado para tentar minimizar essa perda de calor na garrafa térmica. Se você for fazer um teste, né, você vai ver que se você aquecer o café e deixar ele ali, ele aguenta mais, chega a aguentar até 2 dias, né? Então a perda de calor é minimizada para conservar o café sempre quente. Agora, se eu colocar o café numa garrafa simples, né, no final de tarde, o calor, a temperatura da água, do café vai reduzir, né? Então eu vou ter perda de calor mais rápido para o meio ambiente. Secar a roupa no varal, né? O que eu tenho ali? Então, com a umidade relativa do ar baixa, né, por exemplo, menor que 50%, as gotículas de água saem da roupa e vão para o ar seco, né, gradativamente. Então, isso é acelerado pelo vento, né, pelo ar em movimento, que é o vento, né, dependendo da região, né? Por exemplo, Itajubá, né, eu sou da cidade de Itajubá, onde fica o campo sede, não IFEI. Aqui venta bastante, né? Então, o que acontece? O ar vai estar em movimento em torno, né, da minha roupa. E isso acontece através do mecanismo de transferência de calor e de massa. Então eu vou ter ali um processo que se chama de convecção, né? Então eu vou estar tirando o calor do meu fluido que está na roupa e com isso a minha roupa vai vaporizar, né? Então eu tenho perda, né, de calor, né, do meu fluido que está na roupa, né, que está ali secando, tá? Por ventilação, que é um mecanismo, né, da mecânica dos fluidos e também da transferência de calor e também da transferência de massa, né? Então eu tenho ali
ar em movimento, então a ciência que vai estudar é mecânica dos fluidos, e eu tenho as gotículas de água saindo da roupa e indo para o ar, onde eu tenho a transferência de massa. Tá? Então, dentro de mecânica dos fluidos, eu vou estudar a transferência de massa e a própria movimento do ar em torno da minha roupa, né? Então, o simples fato de uma roupa estar secando no varal, né, eu tenho ali a perda, né, o próprio sol vai estar secando, né, através da radiação vai estar vaporizando essa água. Eu vou ter, devido à ventilação também, que é um processo que está relacionado com a convecção, que vai estar fazendo com que ocorra, né, que esse calor saia e vaporize essa água, e eu tenho também a transferência de massa. Tá? Vamos a outros exemplos. A fabricação de leite em pó, né? A gente vai ver que o que está acontecendo ali é uma transferência de massa que está associado dentro de mecânica dos fluidos, né? Então, ao retirar a água do leite, aquecer o leite de forma bruta, direta, poderá então destruir as suas propriedades alimentícias. Então, portanto, a água deve ser retirada de forma gradativa, né? Utilizando-se o mesmo processo de secagem da roupa no varal, mas com o ar muito seco e quente. Portanto, tem-se o processo de transferência de massa, né? Então, a ciência fenômeno-transporte vai estar envolvida nesse estudo, nesse processo de fabricação do leite em pó. Projeto de aeronaves, navios, submarinos, mísseis, automóveis e projéteis, né, trens, etc. Então, a ciência que vai estar ali sendo envolvida é a mecânica dos fluidos, né? Então, eu tenho um contato do veículo com o ar, com a água, ou ambos, né? Ou o veículo fica estático e o fluido move-se ao redor, ou ao contrário, né, em ambos os casos, né? Então, a gente estuda-se, né, o efeito, né, da aerodinâmica, né, desses veículos, né, a fim de melhorar e reduzir o consumo de combustível, melhorar a sua performance, etc. Né? Tá? Então, todos esses tipos de veículos, né, aeronaves, automóveis, né, existe um estudo que é realizado dentro de mecânica dos fluidos. Né? Por isso, pode-se definir fenômeno-transporte como a ciência que estuda toda a fenomenologia na transferência-transporte de um ponto A até um ponto B, né, das três áreas ou situações a seguir. Né. Fluidos, eu tenho, né, a transferência de quantidade de movimento em líquidos e gases. O calor, eu tenho a transferência de calor, ou meu fluxo térmico. E em massa, quando eu falo de massa, eu tenho a minha transferência de massa, que está relacionado com a minha difusividade molecular. Outras aplicações de fenômeno-transporte, né? O que se estuda em fenômeno-transporte? Como é que eu vou projetar um avião, né, como das figuras 1.1 e 1.2, né, sem saber de fenômeno-transporte? Né? Então, o engenheiro ele tem que tentar imaginar a complexidade desses aparelhos sem o conhecimento do engenheiro que os projetou. Né? Então, aqui tem todo um estudo, né, da aerodinâmica, né, dos perfis das asas do avião. Né? Tudo isso engloba diversas áreas da engenharia. Né? E conceitos de fenômeno-transporte serão necessários para poder trabalhar no projeto de desenvolvimento de um avião. Então a gente vai ver lá em análise dimensional e semelhança que se faz o estudo do escoamento em torno, por exemplo, do perfil da asa do avião em miniaturas, né? em protótipos e modelos são utilizados para poder fazer essa análise da performance, por exemplo, da asa do avião, do perfil da asa do avião, com o objetivo de melhorar, né, o objetivo de fazer com que o avião viaje em velocidades maiores e haja uma redução, por exemplo, do consumo de combustível, por aí vai. Né? Então, aplica-se conhecimentos, né, na aeronáutica de fenômeno-transporte. Em automóveis, eu preciso estudar a aerodinâmica dos automóveis. Né? Então, estudar a aerodinâmica dos automóveis, colocando um protótipo num túnel de vento, já é tarefa corriqueira, né, para um engenheiro. Né? Então, isso é comum. Vocês podem observar, por exemplo, o perfil desse carro, né? Por que esse carro é mais baixo em relação àqueles carros antigos da era dos nossos avós, né? Exatamente para minimizar, né, as forças de arrasto, né?
e, consequentemente, melhorar a performance e reduzir o consumo de combustível. Então, na indústria automobilística é necessário ter os conhecimentos de fenômeno de transporte. No projeto, por exemplo, de um coração artificial e hemodiálise, né? Então, o futuro engenheiro ele precisa ter conhecimentos que serão aplicados à medicina, né? Então, sem o auxílio desses engenheiros e sem os conhecimentos de fenômeno de transporte, não seria possível, por exemplo, a fabricação de bomba peristáltica, né, utilizada em hemodiálise. Você imagina, né, se isso não fosse, se não tivéssemos esse conhecimento, né? Então é necessário ter conhecimento do transporte de fluidos, né, transporte de massa, transporte de fluidos, de bomba, perda de carga, que é a perda de pressão e por aí vai. Então são conhecimentos que são também utilizados lá na medicina. Por exemplo, também é necessária a aplicação de fenotransporte, né, os conhecimentos, né, dentro de fenotransporte na estação de tratamento de esgoto, né? Então isso é de responsabilidade dos engenheiros e dos químicos, né, para no projeto de edificações. Então aqui nós vamos ter exigir conhecimentos, por exemplo, em tubulações, que é perda de carga em tubulações, que a gente vai ver isso, né? A gente vai estudar isso aí, como é que se calcula. Se você tem um escoamento de um fluido numa tubulação, a gente vai ter perda de carga ali, que é a queda de pressão devido à rugosidade que tem nas paredes, devido à própria viscosidade do fluido, né, e aquilo que ele está conduzindo, né, transportando, né. Nós vamos ter que, por exemplo, fazer uma análise da perda de calor. Às vezes eu quero transportar um fluido até de um lugar para o outro, né, eu tenho que minimizar, se esse fluido tiver uma certa temperatura, eu tenho que fazer a minimização desse calor, da perda de calor nessa tubulação, né? Especificação de tubulação, de tanque para armazenamento de fluidos e por aí vai. Então aqui se aplica muito, né? Não só o estudo de fenotransporte, mas diversas outras áreas da engenharia, né, numa estação de tratamento de esgoto. Por exemplo, na formação de ondas oceânicas e nos estudos climáticos, né, o fenômeno de transporte é a base para a meteorologia, né? O fenômeno de transporte deslumbra, né, como matéria fundamental, né, para a previsão dessas ondas gigantes, de tsunamis e furacões em alguns países cujas populações têm que se precaver desses fenômenos meteorológicos, né? Então, aqui nós vamos ver que existe, né, formação de estruturas de escoamento que são classificadas como escoamentos turbulentos, né? Então, dentro de fenômeno de transporte é estudado esse tipo de escoamentos, escoamentos laminares, escoamentos turbulentos, né? Isso é estudado lá em mecânica dos fluidos, né? Também se aplica, né, os conceitos de fenômeno de transporte para extração petrolífera e sondagem de água, né? Então exige conhecimentos básicos em FT, né? Por exemplo, o futuro engenheiro precisa ter esses conhecimentos, né, para trabalhar nessas áreas, né? Hoje, né, a gente sabe que existem plataformas de petróleo em alto mar que são totalmente automatizadas. Então, são várias as áreas da engenharia que são necessárias para poder trabalhar, desenvolver e trabalhar nessas plataformas de petróleo, né? No projeto de embarcações de grande porte, né? Quem será que projetou o Titanic? Será que foram necessários conhecimentos em fenotransporte? Claro que foi, né? Então, hoje todas as embarcações são projetadas com o máximo de segurança possível, né? Seus engenheiros são altamente gabaritados em FT para cumprir tal missão, né? É importante saber os conceitos aqui envolvidos de mecânica dos fluidos, né? A gente vai abordar isso também lá para frente, né? As forças de empuxo, né? As forças, enfim, todas a mecânica que envolve a construção de navios, né? Outras fontes alternativas de geração de energia elétrica também é importante, né? O estudo, né, o conhecimento, né, de fenotransporte, né? Ali vamos ter envolvido o escoamento de um determinado fluido, né? É sobre um perfil aerodinâmico, né? Então, o vento é considerado como uma forma alternativa ainda a ser, que está assim amplamente aplicado nos dias atuais, né? E então a necessidade de estudar os geradores eólicos, né, somente se faz também com conhecimento de FT, né?
Então aqui também tem a parte de engenharia elétrica, né, na conversão dessa energia mecânica do vento, né, em energia de eletricidade, né. Então há necessidade de termos conhecimentos em FT. Numa usina hidrelétrica, né, também há necessidade de se ter, né, dos conhecimentos em mecânicas fluidas aplicados no projeto de usinas hidrelétricas, né. Então, por exemplo, para se projetar, construir e manter o funcionamento, por exemplo, de uma Itaipu, né, formado por uma equipe de engenheiros, biólogos, químicos e vários outros profissionais que, sem os conhecimentos base FT, seria impossível suprir essa tão complexa tarefa, né. A pasteurização do leite e fabricação do leite em pó, né. Então, o que é pasteurizar o leite? É purificá-lo, né, das bactérias nocivas à saúde, né, para depois secá-lo. Então, sem tirar-lhe suas propriedades nutritivas, né, fabricando assim um leite em pó. Isso é feito também com os conhecimentos básicos em FT, né. Fabricação da cerveja, né. Então, imagine, né, quem não conhece, né, a famosa cerveja, né. Então, os fabricantes ele tem que ter tem que automatizar, né, seus processos de fabricação de cerveja, aprimorando ainda mais seus conhecimentos em FT. Então ali não é só, mesmo é um caso muito parecido, né, que eu falei aqui atrás da estação de tratamento de esgoto, né. Então aqui são várias áreas e sub-áreas, né, que é necessário ter os conhecimentos FT no projeto de uma estação dessa, assim como também, né, na fabricação da cerveja, né. Então aqui a gente tem diversos equipamentos que são necessários ter os conhecimentos de FT, né. Então aqui a gente tem armazenamento de fluido, né, presença de bombas, trocadores de calor e por aí vai, né. Na fabricação do aço, por exemplo, é necessário também ter os conhecimentos FT, né. Então, considerando que para fundir o aço, né, a gente tem uma temperatura mínima necessária, a pressão normal. Essa temperatura é em torno de 1480 graus Celsius, 1480. Então, para você fazer uma ideia de quanto é necessário ter o conhecimento mínimo para se controlar essa temperatura no forno propício, né. Então, tem que saber não só a energia que vai ser fornecida, mas também o isolamento desse forno, quais materiais serão utilizados na fabricação desse aço, né. Então, para armazenar esse aço nessa temperatura, a gente tem que ter a engenharia, né, várias áreas de engenharia e o conhecimento FT. Por exemplo, qual tipo de material que eu vou armazenar esse aço, né, nessa temperatura? Qual a energia que eu vou precisar para poder fundir o aço, né? Você imagine a parte elétrica envolvida nisso. Então, são várias áreas, né, vários tipos, né, de engenheiros que vão estar trabalhando, né, nesse processo da fabricação do aço e conceitos também de transporte que está ligado não só à engenharia de materiais, mas também à transferência de calor que está envolvido aqui. É necessário, né, esse conhecimento. E assim, né, a vida continua. Em outras palavras, não há nenhuma área de engenharia que não precise de FT, né? Então, é por isso, né, que por muitos motivos que o futuro engenheiro precisa fundamentalmente dos conhecimentos adquiridos em FT para a sua formação profissional. E aqui, né, eu começo com alguns conceitos básicos, né, de energia, né, que a gente vai estar passando para vocês nos textos, tá? Tá bom? Na próxima aula a gente volta aqui nesse ponto de conceitos básicos.